Bom, compreendido então que essas três são as principais variáveis que a gente vai utilizar, agora a gente vai ver como pedir que o usuário especifique um ponto na tela. A gente vai pedir que ele especifique um ponto, a gente vai coletar as coordenadas desse ponto e a gente vai exibir isso aí lá na nossa linha de comando. Tudo bem? Então, como a gente vai interagir com o usuário, vamos usar então a variável de docEditor. Inicialmente eu vou trocar o nome do comando. Ele não vai chamar Olá Mundo. Eu vou chamar de pede ponto. Então pega ponto. Então esse é o nome do comando. Pega ponto. Eu vou adotar aqui uma regra que eu sempre faço, que é colocar o nome da public void com o mesmo nome do comando. Assim é legal para você pesquisar aí durante o código, beleza? Você dá um Ctrl F para você procurar algum comando e aí você encontra com mais facilidade. Aqui a gente vai então pedir para o usuário especificar um ponto. Como que isso é feito? Você precisa receber o resultado que o usuário vai clicar na tela. Então você precisa de uma variável do tipo de prompt point result, tá? Prompt point result. Ela é responsável por armazenar solicitações de pontos na tela, de pontos dentro do desenho. Essa variável eu vou chamar ela de ponto clicado. E ela vai receber o resultado do docEditor, que é a nossa variável de interação com o usuário. Ele tem um método aqui, ó, chamado de getPoint, tá? É uma function, tá? Como que você diferencia uma property de uma function? Ela tem um símbolo diferente aqui, ó, tá? As functions, geralmente, às vezes você precisa fornecer parâmetros ou às vezes não, tá? Geralmente as voids, as functions, elas são simbolizadas por esse cubo na cor roxa. Então, quando você tem esse carinha aqui, ó, provavelmente você vai precisar abrir parênteses, tá? Isso aqui é só uma dica para quem nunca programou, tudo bem? Para você fazer essas associações e ficar simples o desenvolvimento, beleza? Porque eu sei que boa parte do pessoal que às vezes vai acompanhar o treinamento é usuário do AutoCAD, sabe utilizar o AutoCAD, sabe utilizar as funções, né? Ou às vezes não teve contato com a programação. Então faz essa associação. Sempre que você vê esse quadradinho aí, esse cubo, né, na cor roxa, ele simboliza uma function, beleza? Uma função ou uma void, beleza? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Qual que é a diferença entre uma function e uma void? A void ela não retorna valor. A function retorna, beleza? Então, quando você tem uma void, você não faz a igualdade aqui, você não faz associação de valor, você simplesmente chama, né? No caso, a gente está recebendo um valor que é processado por uma função, beleza? Então, eu vou chamar aqui o getPoint, ó. E aqui no getPoint, sempre que você abre ele, o parênteses, ele vai te sugerir algumas opções, ó. Então, você pode usar o getPoint de duas maneiras. Você pode fazer a configuração de um prompt point option, ou você pode passar dentro de uma string, tá? A mensagem que você quer exibir ali na linha de comando. Então eu vou abrir aqui uma string, então eu uso aspas, tá? O string em programação é uma variável de texto, tudo bem? Então aqui dentro eu vou falar para o usuário especificar o ponto. Então eu vou digitar assim, ó, especifique o ponto no desenho, ó. Vou colocar aqui o meu ponto e vírgula. E aí aqui eu já tenho, né, aquela ação de pedir ponto para o usuário. Como é que eu checo se o ponto foi especificado ou não? Todas as variáveis de prompt, elas têm uma propriedade chamada de status, tá? Então você vai precisar de uma estrutura de condição para você saber se o usuário clicou ou não. Então você vai usar o if, tá? O if é uma estrutura de condição. Então a gente vai fazer assim, ó, se, né, if o ponto clicado, que é a nossa variável, o status dele, como que eu sei que é uma property? Por esse símbolo de chavinha. Então, quando você tem um símbolo de chavinha, ele é uma propriedade, ele guarda valor. Então, eu vou pegar aqui, ó, o status. Se o status for igual a... Ele já tem alguns tipos já pré-definidos, ó. Então, o usuário ele pode cancelar o comando, ele pode apertar uma tecla, ele pode não especificar nada,
Ele pode fazer inúmeras coisas, né? Mas o que a gente precisa é o prompt status OK. Então, eu vou pegar o prompt status OK, vou abrir aqui o chaves, ó. E aí, ou seja, isso aqui é uma estrutura de condição. Se isso aqui for verdade, ele vai entrar aqui dentro do nosso código, beleza? Então, eu vou comentar aqui e depois a gente vai compilar e vai rodar isso aí. Então, eu vou comentar aqui o código, né? Então, aqui, ó, para você comentar é barra barra, beleza? Então, ó, recebe as principais variáveis, né? As principais variáveis da Autodesk. E aqui embaixo ele solicita a seleção de um ponto no desenho. Aqui embaixo você vai verificar, né? Porque se o usuário não especificar nada, você não vai fazer nada, né? Então, você evita bugs, né? E faz tratamentos de erro, beleza? Então, aqui ele verifica se o usuário especificou um ponto na tela, ok? Se o ponto foi especificado, ou seja, foi igual a OK, aqui nessa opção a gente vai usar o Doc Editor também para fazer um write message. A gente vai escrever uma mensagem ali no nosso prompt, tá? Essa mensagem ela vai ser escrita através do ponto clicado ponto value, tá? A propriedade value da nossa variável de prompt point result, o campo value guarda o ponto que foi clicado. Se você reparar aqui, ó, a variável ponto clicado, a gente pegar o ponto nela aqui e pegar o value, olha o tipo do value. O value, ele é um point 3D. Tá vendo? Point 3D. Então ele tem x, y e z. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou concatenar a coordenada x com a coordenada y e vou mostrar ela ali na nossa linha de comando, tá? Para fazer isso aí no C# a gente faz assim, ó. Então eu vou pegar o value.x, eu tenho que transformar isso para string, porque é um texto. É um número, na verdade, né? Então, é um double, que é um número, eu preciso converter ele para string. Então, eu dou um ponto toString, beleza? Concateno com, por exemplo, um barra, ó. Depois eu dou um maisinho, eu vou também lá no ponto clicado novamente, value.y, ponto toString. Então, eu estou juntando os dois textos com o operador de mais, beleza? E concatenando um barra entre eles. Então, ele vai colocar a coordenada x barra a coordenada y, beleza?